Estamos voltando. Certo. O pessoal está voltando aqui, deixa chegar mais pessoas para a gente avançar no assunto. Então, vocês já podem imaginar, né, que muito desse imaginário, ele era totalmente fantasioso, né, de maneira geral, assim, tá? E até hoje, gente, as pessoas navegam, mas elas têm muitos mitos, muitas lendas em torno do mar, né? Pelo menos até hoje a gente percebe que pescadores, pessoas que trabalham fazendo transporte de pessoas e mercadorias nos mares, elas têm certas superstições, né? Mas principalmente os pescadores. Então, hoje se apega-se, por exemplo, a santos, né, da Igreja Católica, a amuletos, a rituais antes de você entrar no mar. Tem pessoas, por exemplo, que quando vão banhar no mar, elas sempre se benzem, né? Porque é uma forma de se proteger, de pedir proteção. Oi? Então é sempre uma forma de pedir proteção, né? Tudo isso faz com que o mar ainda seja um mistério, né? Até hoje, embora muito menos do que no período nesse período que nós chamamos de período moderno, início da Idade Moderna, tá bom? Abram suas janelas, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Estevam Levi, alguma dúvida? Não? Ailana? Heloísa, Maurício, Paulo Sérgio, que está caladão hoje. Sono, tio. Sono? Sim. Sara está perguntando se eu acho que se a humanidade vai evoluir a ponto, por exemplo, de construir carros voadores, coisas desse tipo. A Sara, eu acho que sim, tá? Não demora muito para a gente ver dobra no meio. essas ideias de carros voadores, celulares, por exemplo, que dobra-se ao Tio, meio. ainda hoje tem gente que faz as navegações. Tem o quê? Até hoje ainda tem gente que faz essas navegações. Hoje as navegações elas continuam sendo feitas, inclusive com os mesmos, algumas vezes com os mesmos objetivos, né? Mas hoje as navegações elas são feitas em navios, né? Em embarcações muito mais modernas, evoluídas. As pessoas viajam, por exemplo, para curtir férias, não é? Elas viajam para conhecer outras culturas. Mas boa parte das navegações, do que a gente chama de navegação, ela é feita no sentido de fazer transporte de pessoas e de mercadorias. Então, é para produzir riquezas, tá bom? Então, é feito sim, só que não com as mesmas
Tem, tio, quando eu vou pra casa da minha avó, Sim. tem tipo um mar gigante. Aí a gente tem que pegar um barco e é quase 1 hora por aí. Ferryboat, você vai para a Baixada, aí você precisa do ferryboat, não é isso? Ou não é Quando o eu fui pra ferryboat? Jericoacoara, eu também precisei de ferryboat, tio, pra passar Sim, pra outra parte de Jericoacoara. sim. Então, naquela época, a gente vai ver já já qual eram os motivos, o que, que motivava essas pessoas a viajarem, né? Não é o caso hoje, tá? Hoje os motivos também são parecidos, mas existem outros motivos que à época não existia, tá? Eu vou compartilhar de novo a minha tela para a gente dar continuidade, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre os perigos, né? Os perigos imaginários aqui. Mas havia também perigos bastante reais, tá? E um desses perigos reais aqui era justamente os perigos do mar, né? Os próprios perigos do mar em si, tá? Então, por exemplo, as condições climáticas, o conhecimento limitado que se tinha do período, ou pelo menos da região onde se navegava. Tá? Tudo isso eram perigos bastante reais aqui. Tá? Então, se a gente tinha de um lado os perigos imaginários, do outro a gente tinha os perigos reais. Né? Então, a gente pode falar das condições climáticas, os fortes ventos, né, que sopravam aqui, como a gente pode ver nessa imagem. Deixa eu subir um pouquinho. Nessa imagem aqui, tá? Que aparece nesse mapa, né? A gente vê aqui imagens de vento, né? De mitológicos, né? De seres mitológicos aqui soprando ventos, mas os ventos realmente eram um perigo, tá? As tempestades que eram comuns no Oceano Atlântico, tá? São alguns dos perigos relacionados às condições climáticas. A gente também tem o limitado conhecimento das circunstâncias de navegação. Como assim? Por exemplo, desconhecia-se as rotas de navegação, as zonas de calmaria. Para você ter ideia, na época, os barcos eles não tinham motor, logicamente. Eles não tinham motor para viajar. Eles viajavam muitas vezes com a vela ou a partir, né, de remar. Né? Eles remavam, né, vários homens remando para o barco se movimentar. Então, era a força do vento ou força motriz do homem. Né? Força do homem. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, os barcos, né, a vela, eles caíam em zonas de calmaria, zonas que não tinham vento e zonas que não tinham correntes marítimas. Isso era praticamente o fim, tá bom? Era como se diz assim, adeus, bye bye, tá? Porque não tinha para onde ir. O barco ele encalhava ali naquela região e os navegadores provavelmente morreriam sem comida, sem água, tá? Porque o barco não ia para lado nenhum. Aí, nas zonas de calmaria, nas zonas sem, sem os corredores, né? Os corredores marítimos, né? Que tinham aí essas correntes que levavam, né, essas embarcações mais à frente. Tá? Outras vezes, esses navegadores não tinham noção, por exemplo, dos acidentes geográficos e dos bancos de areia que existiam na região. Então, isso também impedia ou dificultava essas viagens. Fora, gente, as condições da viagem. Tá? Por exemplo, o tamanho limitado da tripulação, as condições de higiene, de saúde, as condições de alimentação. Os suprimentos, por exemplo, eram muito regrados. Eles partiam com pouca suplementação, com pouca água e alimento sólido para poder passar, por exemplo, 3, 4 meses, 5 meses viajando. Às vezes anos viajando. Tá? Às vezes, alguém embarcava com algum tipo de doença e passava para a tripulação quase toda. Tá? Então, muitos morriam e eram jogados ao mar nesse período. Tá? Então, não era muito fácil. Sem contar que, quando morria um, era menos um
para comer, mas também era menos um para trabalhar. Então, é uma situação muito, muito desafiadora. Fora o que o AC já comentou conosco, que são os saques de piratas. Tá? Então, havia piratas ingleses, holandeses, piratas franceses, que constantemente estavam nos mares, né, principalmente a partir do século XVI, fazendo a interceptação de mercadorias, de riquezas, e matando homens, né, tripulações que viajavam pelos mares. Então, são perigos reais, no caso, que eles encontravam, tá bom? Então, tudo isso fazia com que eles preferissem navegar na costa, ficar próximo ao, vamos dizer assim, próximo ao continente, né, para que não ocorresse esses riscos de serem levados pelo mar. Alguma dúvida até aqui, galera? Não. Não? Algo a ser comentado? E só foi a partir dessa época que os piratas apareceram. Gente, eu demorei pra voltar que eu tava resolvendo uma coisa aqui, desculpa. Ok, Assis. Maria Eduarda, não, pirataria existe há algum tempo, tá? Se a gente pensar em homens que vivem no mar e que vivem interceptando embarcações, eu acho que isso desde a antiguidade, tá? Existe esse tipo de pirataria. Das navegações, então, né? Oi? Então, eles começaram antes das navegações. Sim, porque já existia pirataria no Mediterrâneo, tá? Em outros mares existia pirataria, mas no Oceano Atlântico também existia, né? Até hoje, Maria Eduarda, existe pirataria no Oceano Atlântico, tá? Existe pirataria em regiões, por exemplo, como a Somália, no continente africano. A gente tem relatos de piratas modernos, piratas que roubam mercadoria, matam tripulações, tá? Até hoje. Inclusive tem filme que fala um pouco sobre isso, né? Sobre esses piratas da Somália. Alguém falou alguma coisa aqui, mas eu não consegui abrir. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Deixa eu ver. O bate-papo não quis abrir. Depois eu olho aqui rapidinho qual foi o comentário, tá bom? Então, só para a gente continuar, mas aí fica aquela questão, né? Com todas essas dificuldades que eu mostrei, perigos reais e perigos imaginários, o que possibilitou a navegação na Península Ibérica? O que possibilitou, por exemplo, que os navegadores da Península Ibérica se aventurassem em alto mar? O que os levou, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, vou passar aqui o capítulo, né? A gente pode, por exemplo, citar o conhecimento sobre técnicas de navegação. Aqui, como tem na página 183. Tá? Então, o conhecimento técnico de navegação era muito mais palpável para os ibéricos, porque eles já tinham experiências de navegação pelo continente. Portugueses e espanhóis, na verdade, eles já praticavam a navegação, por exemplo, navegação comercial, vendendo mercadorias, né? Se sabe, e há registros disso, de que desde o século VIII já fazia esse tipo de navegação comercial, de transporte de mercadorias ali na Península Ibérica, né? Só que sempre próxima ao continente, né? Sempre aqui na região costeira, como eu disse para vocês, era o que a gente chama de navegação de cabotagem, né? Porque ficava ali próximo ao cabo, tá bom? Então, esses navegadores da região ibérica, da Península Ibérica, eles tinham essa facilidade de navegar por conta desse conhecimento técnico que tinham, tá? Outra coisa, a utilização de instrumentos de navegação. Portugueses e espanhóis tinham conhecimento, por exemplo, de
caravelas, que eram embarcações mais baratas, com baixo custo e que conseguiam acessar locais que as embarcações do Mediterrâneo não conseguiam, principalmente pelo jogo de velas que elas tinham, que facilitava a mudança de vela, facilitava a navegação, tá? Então, essas caravelas, que eram, na verdade, muito parecidas com o tipo de embarcação que os árabes usavam, né? E aí nesse caso, é uma herança árabe do tempo que os muçulmanos árabes viveram na região do... Ailana, eu não sei de onde vem o termo pirata, tá? Tá aí, se você quiser pesquisar e trazer para a gente, eu vou agradecer. Na verdade, eu nunca parei para pensar isso, tá bom? De onde veio o termo pirata. Pesquisa para a gente depois e depois você coletiviza a sua pesquisa. Pode ser? O termo, Ei, ele tem tio. uma origem, ele tem uma etimologia. Eu Ei, acho tio. Oi. Eu acho que tem a ver um pouquinho com os europeus pensarem que eles eram um pirata, mas eu não sei muito bem a simbologia deles botarem esse nome muito bem, não. Mas eu acho que tem alguma a ver com saqueadores, alguma coisa assim. Sim, tem a ver. Tem a ver com saqueadores, tá? Porque existia, eu sei assim, existia dois tipos de sujeitos que faziam esse tipo de prática. Eram os corsários e os piratas, né? Havia uma distinção entre corsários e piratas, mas eu não saberia dizer exatamente qual nesse momento, tá? Faz algum tempo que eu não leio muita coisa sobre pirataria, que também nunca foi meu objeto de pesquisa. Mas vale a pena vocês fazerem essa pesquisa depois que se quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Havia piratas e corsários e havia uma diferença entre piratas e corsários. Tentem achar isso depois, tá bom? Essa pesquisa vale a pena. Outra coisa, qual é a etimologia da palavra pirata, tá? Eu deixo aí esse desafio para quem quiser, tá? Fazer a pesquisa e na próxima aula trazer para a gente, tá bom? E aí você só anota no caderno aí. Eu quero ver se mais de uma pessoa vai fazer a pesquisa e se vai conseguir achar, vamos dizer assim, os mesmos resultados. Pode ser? Fica aí esse desafio, tá bom? Olha só, além das caravelas, a gente tem também os instrumentos de navegação, tá? Por exemplo, ampulhetas e bússolas que serviam para medir o tempo. Esses objetos, inclusive, eles já existiam, já eram utilizados por astrônomos, né? Só que não era utilizado na navegação, tá bom? Vai ser posteriormente utilizado. Um outro objeto, que era a famosa E, tio, bastilheta. Oi. a etimologia da palavra pirata vem do latim, que Sim. eles quiseram passar uma mensagem de saqueadores, assaltantes, furtadores e ameaçadores, vingadores. Tem um monte de palavra aqui da Não é? etimologia. Então, quer dizer, o termo ele é muito amplo, mas em seu cerne ele quer dizer saqueador, certo? Certo, o primeiro aqui que apareceu foi Certo. saqueador. Tá? Depois vejam corsários. Vejam se não é muito parecido. Não é tio Corsários. Corsários, tá bom? Olha Ok. só, aí na página 184, a gente tem alguns tipos de instrumentos de navegação. Aqui a gente tem a caravela. Perceba que ela tem jogos de vela que facilita aqui essa embarcação a se locomover, tá bom? E ela é menor, mais curta, ela leva pouca gente na tripulação, diferente dos navios, das embarcações dos navios mediterrâneos, que eram enormes, né? Que levavam tripulações imensas. Esse aqui não, ele leva uma tripulação menor, tá bom? Além disso, a gente tem aqui a ampulheta, né? O quadrante e o astrolábio, né? Esses objetos, principalmente aqui a ampulheta, ela serviu para medir o tempo, né? O quadrante era mais uma questão de latitude e longitude, tá bom? Então, por exemplo, eles usavam o astrolábio, que é esse instrumento aqui, para determinar a latitude e a longitude de uma região.
Isso a partir da observação das estrelas. Eles usavam outro objeto que era o quadrante, que determinava a latitude e a localização das embarcações. No caso, o quadrante, este objeto aqui, tá bom? São alguns dos instrumentos de navegação. Como eu disse para vocês, eles não inventaram esses instrumentos, eles já existiam, tá? Por exemplo, alguns já eram utilizados na Ásia, por exemplo. Só que eles foram aprimorados para serem adaptados à navegação, tá bom? Então, eram instrumentos em geral que serviam para medir o tempo, medir a latitude e longitude e determinar a localização de regiões ou de embarcações, certo? Além disso, existiam os mapas de navegação. E um desses mapas era a postulana, que era um tipo de mapa, que eu vou mostrar para vocês, bem aqui. Ele era feito de pele de animal. Esse mapa aqui. Estão conseguindo visualizar? Consegue ver, Maria Eduarda? Sim. Sim, né? Então, aqui, esse mapa é a carta postulana feita de pele de ovelha. Ela era feita de peles de animais e isso era um fator bom, vamos dizer assim, porque diferente dos pergaminhos que molhando acaba estragando, né? Os mapas feitos em peles de animais, eles se conservavam de maneira mais fácil. E nessas cartas, por exemplo, havia possibilidade de colocar coordenadas geográficas, né? Posições, por exemplo, de bancos de areia, problemas geográficos, acidentes geográficos. Dava, por exemplo, para você ver onde ficavam os principais portos. Tá? Então, tudo isso era possível a partir dessas cartas, ou dessa carta postulana aqui. Tá? E ainda tinha que, essa parte aqui afunilada da carta, ela tem uma serventia, tá? Que é mostrar, por exemplo, aonde é que o Mediterrâneo se encontra com o Atlântico. Tá bom? Então, era uma maneira de se localizar aqui pelo oceano, certo? Então, vamos dizer assim, são instrumentos que vão servir para os navegadores terem noções, tá bom? De alguns perigos que os encontrava aí no mar, tá certo? Então, isso vai permitir com que os ibéricos saiam, inclusive, na frente, porque eles já tinham esse conhecimento. Se a gente comparar, por exemplo, Portugal e Espanha, a outros países da Europa. Tá? Então, são algumas questões que facilitam aí a navegação. Mas ainda, gente, fica uma questão importante para ser discutida. Né? Bom, mesmo com conhecimento de navegação, isso não é suficiente para explicar por que Portugal saiu na frente nesse processo de navegação. E uma coisa que é curiosa a gente pensar é que, nesse período, Portugal não era uma grande nação. Ele não tinha muita força política na Europa, como a gente costuma imaginar quando a gente está saindo do ensino fundamental, estudando as grandes navegações, por exemplo, no 5º ano, no 4º ano do ensino fundamental, a gente costuma pensar, né, na ideia de uma civilização portuguesa poderosa, né, com destaque nesse início, mas não era nada disso, tá? Portugal ele era um pequeno território na Europa, localizado a oeste da Península Ibérica. Ele tinha pouca força política e pouca influência forte assim dentro do continente europeu. Então, como explicar um país que não tinha força política e tinha um pequeno território? Como explicar a sua, vamos dizer assim, a sua situação precoce, ou o fato de serem precursores desse processo de expansão marítima? Ou seja, que fatores vão propiciar com que um país pequeno e com pouca força política possa sair à frente de outros estados maiores, mais poderosos,
nessa corrida aí pelo Atlântico. E aí, o que vocês acham? Quais seriam, por exemplo, esses fatores? Alguém arrisca? O que, tio? Que fatores a gente pode apontar como sendo preponderantes para explicar por que Portugal saiu na frente de nações poderosas nesse processo de expansão marítima, já que Portugal era um pequeno Poder ser. país e tinha pouca força política? Assim, eu acho que é porque eles queriam, tipo, achar várias coisas novas e, tipo, jogar na cara dos outros países. Tipo assim. Então, eles fizeram mesmo de petulância? Não é só de petulância. Eu também Birra? achava várias coisas para aumentar o lucro. Aumentar o lucro é uma coisa que já se aproxima de algum fator concreto, né? Aumentar o lucro. Mas vamos lá rememorar. Quando nós estávamos falando do processo de centralização dos estados modernos, ou melhor, quando nós estávamos falando sobre a formação dos estados modernos e o processo de centralização desses estados, nós percebemos que os estados ibéricos, no caso Espanha e Portugal, eles foram estados que iniciaram primeiro o processo de centralização em torno do rei, centralização monárquica. Tá? Isso em Portugal ocorreu mais cedo do que em outros estados da Europa. Por isso que a gente vai perceber que Portugal, nesse momento, ele estava mais estável politicamente. Ele tinha uma estabilidade política. O rei, por exemplo, ele tinha controle, um certo controle sobre os recursos para investir na expansão marítima, recursos financeiros. Tá? E esses recursos financeiros, Maria Eduarda, vinha principalmente da aproximação do rei de Portugal, por exemplo, com a burguesia. Então, ambos, lembram lá da burguesia, né, crescendo economicamente por meio do comércio? Então, ambos, rei, monarquia e burguesia, tinham interesses em comum, como, por exemplo, achar novos mercados, terras e lucrarem com isso. Então, eles vão unir forças e vão, em acordo, em junção, impulsionar o comércio ultramarino. Tá? Então, aí a gente já tem dois fatores. A centralização precoce de Portugal e a aproximação com a burguesia. Outra coisa que a gente vai ter é a Revolução de Avis, de 1385. Essa revolução ela ocorre dentro de Portugal e ela impede, por exemplo, a unificação de Portugal com Castela nessa data. Porque havia morrido o rei de Portugal e aí havia uma briga entre Dom João, que era chamado mestre de Avis em Portugal, e João de Castela. Eles brigavam pelo trono português. Só que Dom João I, ele venceu essa disputa e, nesse momento, ele consolidou de vez o poder, né, e o território português. E aí ele trouxe estabilidade política. Então, aí é mais um fator que está ligado ao processo de centralização. Um outro fator que a gente já viu é o domínio de instrumentos e técnicas de navegação. Os portugueses eles já tinham conhecimentos de instrumentos e técnicas de navegação, porque eles já navegavam ali no Oceano Atlântico, mais na costa, né? Mas já tinha aí uma certa noção de navegação por esse oceano. Então, isso aí é uma vantagem em relação, por exemplo, à França, à Inglaterra, ou mesmo às regiões da Península Itálica que estão longe do Atlântico, nesse sentido, tá bom? Um outro fator é a localização geográfica. Portugal, percebam, eu vou mostrar para vocês onde é que está Portugal aqui, no mapa, tá? Vejam, tá bom? Eu vou passar aqui, ó. Esse aqui é o território português, tá bom? Percebam que o território português, ele está aqui cercado por Castela, que vai ser a Espanha mais tarde, né? Toda essa região aqui vai se tornar a Espanha, né? Aragão, Navarra
e o Reino de Granada, Leão e Castela vão se tornar a Espanha. Portugal está cercado aqui ao norte pela Espanha, ao leste pela Espanha também, né? E ao sul e ao oeste pelo Oceano Atlântico. Então, Portugal estava aqui de frente ao Oceano Atlântico. Isso facilitará a navegação. Então, a localização geográfica de Portugal era importantíssima, porque a partir disso eles puderam ter experiências marítimas que possibilitaram adentrar a águas mais distantes aqui da costa. Tá bom? Então, a gente pode elencar cinco apontamentos, né? 5 fatores que explicam por que Portugal saiu à frente. Oi? Alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido? Não. Não? Então, a gente pode enumerar. Primeiro, né, quais são os fatores que levaram Portugal a, vamos dizer assim, sair na frente na corrida ultramarina, né? Então, primeiro, a centralização precoce do território. Segundo, a aproximação com a burguesia. Terceiro, a Revolução de Avis, que trouxe poder e centralização, né, mais forte ao rei português. Tá bom? Quarto, o domínio de instrumentos e técnicas de navegação. E quinto, a localização geográfica. Tá? São esses 5 fatores que explicam por que Portugal saiu à frente. Tá? Mas ainda fica outra dúvida. O que levou esses navegadores a expandirem as navegações, a irem buscar outras terras, outros mares? Eu acho que ele foi em busca de outras riquezas, de outros domínios. Exatamente, Rian. Né? Uma das questões era a busca de riquezas, como a gente viu nas aulas passadas, né? Quando nós estávamos trabalhando a ideia do mercantilismo. Né? Eles iam em busca de ouro, de especiarias, para acumular riquezas, não é? Então, esse é um fator, a economia, a busca por riquezas. O outro fator, que parece, a gente muito deixa ele de lado, mas existia, era a fé. A ideia de expansão do próprio cristianismo. Deixa eu ver quem está aqui no bate-papo. Oi, Anthony. Sim, assim que terminar o nosso horário, né, a gente retorna para finalizar a aula, tá bom? Então, olha só, esse processo de expansão, né, dos mares, ele vai servir aqui, né, como um pretexto para você expandir a fé católica. Tá? Então, a fé será um outro fator que vai explicar por que essas pessoas saíram ao mar. Tá? Então, havia esse desejo de propagar a fé cristã e levar, por exemplo, aos pagãos. E existia outro fator, que era a busca por um lendário rei chamado Preste João. Tá? Existe uma lenda de que na Índia ou no continente africano existia um lendário rei cristão que poderia ajudar os portugueses a enfrentar os muçulmanos, os mouros, né? E outros povos pagãos. Tá? Essa ideia, né? Ela está bem no cerne aqui do período que os europeus estavam lutando nas cruzadas contra os muçulmanos e os reinos ibéricos estavam lutando contra os reinos muçulmanos aqui na Península Ibérica. Então, é nesse momento que surge essa construção que também vai ser pautada a partir de relatos de viagens, por exemplo, como as viagens de Marco Polo e de outros viajantes que viajaram a regiões das Índias e da África, de que havia um grande reino comandado por Preste João, né? Esse lendário rei cristão. Alguns diziam que, por exemplo, ele estava na região da Abissínia, né? Que é uma região, hoje a gente localiza ali próximo à Etiópia, né? No continente africano. De que ele era um rei bastante poderoso. Tá?
Então, a busca por esse rei, ela era real. Há documentos, registros, por exemplo, que mostram claramente expedições organizadas para ir em busca desse grande reino para ajudar os cristãos a, vamos dizer assim, a lutarem contra os muçulmanos, tá bom? Mas nunca encontraram esse reino, nunca encontraram esse famoso Preste João. E o mais engraçado é que praticamente durante 2 séculos eles buscam por Preste João, né? Eu sempre me perguntei se eles não imaginavam, por exemplo, que em 200 anos qualquer rei já teria morrido, né? Mas a busca era real, tá? Por esse rei. Eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Faz horas que eu tento fazer com que essa imagem ela apareça aqui, mas eu ainda não consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, antes de terminar o nosso horário, mostrar para vocês a imagem do que seria o rei, do que seria Preste João, né? Ou então essa figura lendária desse rei. Eu consegui agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Compartilhar aqui. Conseguem visualizar? Sim. Tá? É essa figura lendária aqui. Tá? O rei Preste João. Tá? Alguns diziam que ele estava próximo ali ao continente africano. Você pode ver que ele tem algumas características negroides, né? O tom. Ele tem que segurar tipo um cetro e uma bola do lado. O cetro é sinônimo de poder. Essa bola aqui é como se fosse uma pepita de ouro. Porque eu já assisti vários filmes que quando a pessoa chega à fase adulta ou é coroada rei, o rei ou rainha, eles têm que fazer isso e todo mundo parece que fica rezando, fica fazendo tipo, aí fica falando. Na verdade, você está se referindo ao ritual de sagração, que é o ritual de entronização do rei, tá? Ah, tá. Que é um momento de coroação. Antigamente, Oi. Mesmo não dependendo da religião, mas todos faziam isso? O quê? Isso o quê? Esse negócio que fazia com o rei aí? O ritual de sagração? É? O ritual de sagração e coroação do rei, pelo menos nos reinos cristãos, eram muito parecidos, né? Havia a coroação, né? Entregava-se um cetro e uma espécie de bola, que era a urbe, né? Como se fosse a representação assim, do plano, né? Do planeta, nesse sentido. E como se ele fosse dono do mundo, nesse sentido, né? Havia também a reunião das camadas sociais ao redor do rei para legitimar o seu reinado. E a coroação era feita pela Igreja Católica, porque era como se a Igreja Católica ela estivesse representando ali a divindade, né? O Deus. Então, ela estava ali legitimando o poder do rei. Era um ritual que acontecia, por exemplo, nos reinos ibéricos, nos reinos na Inglaterra, na França. Era muito parecido esse ritual. É possível ver, por exemplo, em filmes como a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth era vitoriana, tá? São filmes, inclusive, que estão aí disponíveis na Netflix, tá bom? Quem quiser dar uma olhada, são filmes interessantes nesse sentido. Aí vejam só se a idade vos permite olhar, tá bom? Mas são alguns dos filmes que retratam esse processo de sagração. Gente, olha só, a gente está finalizando o nosso horário, tá bom? Aí a gente volta rapidinho só para a gente finalizar essas questões, tá? E finalizar a nossa aula, tá bom?